Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E hoje, Natalia Grace é a Esther da vida real. Ou não. Vamos falar sobre o curioso caso de Natalia Grace, um documentário que está lá na Max. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se você se inscreveu, se inscreve agora! E se você estiver no YouTube, aperta o sininho pitadinho para receber notificações de vídeos novos. Comenta conosco. Você já ouviu falar nesse caso? Você já sabia disso? Já assistiu série ou não? Comenta com a gente e deixa aqui teu joinha, ele é muito importante para nós. Quero começar dizendo que eu tô bolado, entendeu? Porque era pra gente estar fazendo uma live agora, só que o StreamYard resolveu zoar a gente. Entendeu? Já é a segunda semana que a gente tenta fazer uma live e não consegue fazer a bendita da live. Eu acabei de ver que o Funko da Marilyn Monroe também tá caído. Meu Deus! Tá uma beleza isso daqui. Mas a história da Natalia Grace é o documentário, né, sobre uma garota chamada Natalia Grace. Na verdade eu não sei nem qual é o nome dela, porque Natalia Grace eu acho que foi o nome que ela recebeu na adoção. Era a Natasha, que é a pessoa lá na... Natasha? Eu esqueci o país de onde ela veio. Ucrânia. Não é da Ucrânia? É da Ucrânia, por causa da guerra da Ucrânia. A gente fala da guerra da Ucrânia. E aí você tem ali um mistério envolvendo a origem e o nascimento dela, porque vão começar a defender de que na verdade ela é uma adulta se passando por uma criança, muito semelhante à história da Esther no filme, o famoso filme de terror A Órfã. Depois teve uma continuação bem complicada, mas enfim. Então cuidado, que esse vídeo contém spoilers. Uma coisa ou outra a gente vai precisar falar aqui. E aí então o documentário vai acompanhar a visão do pai da família que adotou a Natália, porque a Natália não participa do documentário. Michael Barnett, né? Eu não sei nem se ela quer, se ela pode. A mãe da família que adota também ela não participa do documentário. A família vai ter 3 irmãos, vão ter 3 filhos já quando eles adotam a Natália, só o mais velho participa, o mais novo, os mais novos, eles acabam não participando do documentário, apesar de não falar com todas as letras, mais ou menos dá a entender por que eles não participaram, né? O próprio documentário, ele foi construído de uma forma que mantesse vivo o mistério e te deixasse confuso o tempo inteiro. Então, acho que e dessa forma transmite para o telespectador a dúvida que talvez a família também tenha tido, ou tenha tido ou vivido em algum momento, talvez sim, talvez não. Mas, da forma como o documentário está centrado no pai, e aí no começo você pensa que você vai ver a família toda falando. Mas você começa a perceber no episódio primeiro inteiro, só o pai fala, só o pai fala, só o pai conta. E você até se pergunta, gente, será que a mãe morreu? Será que as crianças morreram? O que foi que aconteceu? Porque eu me lembro de alguns anos atrás, eu ter lido alguma reportagem sobre essa família. Exatamente sobre essa situação estranha que ela teriam vivido uma situação parecida com o filme da Órfã. Adotado uma menina, uma criança, e depois eles descobrem que seria uma adulta que estaria tentando matá-los. E a partir disso eu fiquei super curiosa e vi no TikTok o comentário essa semana sobre o documentário. Eu realmente não sei se ele estreou essa semana, a gente tentou descobrir, não localizamos essa informação, mas esse documentário, como o Gustavo já falou, tá no Max, ou o antigo HBO, se você tá numa caverna. Se você tá numa caverna e não sabe que é HBO Max, agora é Max. Não, também não é pra tanto assim. Tem muita gente que não sabe ainda. Será? Muita gente que não sabe. Pois bem, rapidinho. Aí o pai é uma pessoa muito dramática, ele é pior que eu, né? Porra! Ele é o drama queen, a drama queen king. E ele, assim, ele tem um jeito de falar e de se expressar muito forte, muito veemente, dramático, quase caricatural. Quase? Não posso bem ficar vindo, quase? Sabe? Ele é uma caricatura ambulante, gente. E conforme ele fica mais velho, ele fica menos. Eu acho que ele percebe que tá demais ao longo da vida. Eu não sei se ele assistiu algum vídeo dele mesmo e viu que ele tava over. Mas tipo assim, se você tivesse que procurar uma palavra no dicionário, apareceria por causa da cara dele. But over é ele. Overact é ele o tempo todo. É lógico que tudo que ele conta na história é compreensível, ele tá com tantas emoções. Acho que a carga emocional é compreensível. Mas o jeito como ele tem, a personalidade dele, faz com que pareça um pouco estranho e falso até em muitos momentos. E ele sempre contando. O mais interessante é que o primeiro episódio é centrado no pai, o pai falando. Depois do segundo episódio em diante, você vai começar a ver outras pessoas.
Essas outras pessoas, vizinhos, de alguma forma, eles vão... Passaralho, passaralho. Eles vão, de uma forma, reforçar uma versão ou outra. E te deixar de novo em dúvida. E o documentário o tempo todo faz com que você pense. Agora eu já sei, daqui a pouco senão eu não sei mais nada. O primeiro episódio fica do lado da família, o segundo episódio fica do lado da Natália, o terceiro episódio fica do lado da família, o quarto episódio fica do lado da Natália. Isso vai assim até o sexto episódio, na verdade, que é o episódio final do documentário, que por sinal acaba muito de repente, porque o próprio caso em si, na vida real, até quando o documentário está sendo gravado, real, né? Ele também acaba muito de repente. Então é bem assim, o documentário não tem mais para onde ir, ele acaba tendo que acabar ali. Mas eu tenho uma opinião aqui que eu já vou dar logo. Para mim é todo mundo complicado ali, para mim todo mundo é problemático, porque assim, o pai, ele tem essa a gente tem essa dificuldade de confiar no que ele está falando por causa da maneira que ele fala, e a gente vai ver que durante os anos o depoimento dele mudou de acordo com como estava a situação do casamento dele. Aí fica até meio confuso uma questão de tempo ali, e ele de que momento ele está defendendo, de que momento ele está contando uma versão da história. E também não é claro pra gente quando foi feito cada uma daquelas filmagens. Você vê que ele tá diferente, o cabelo tá um pouco mais velho, tá um pouco mais estressado, mais gordo, mais magro. Você vê que o tempo se passou, mas você não sabe exatamente em que momento aquilo ali foi gravado. Foi gravado depois do final da família, praticamente, né? Acho que já desde o início a família já tá desconstruída. E aí a própria mãe, depois você vai descobrindo que a mãe tem uma série de problemas contra o indivíduo mesmo, independente da Natália. A Natália é só mais um fator ali. Mas você também vai ter vizinhos, você vai ter pessoas. Quando eu já tinha fechado o caso, já achando assim, ela era inocente. É inocente. Vem um grupo de pessoas que moraram próximo a ela e que de alguma forma viveram algo muito semelhante ao que os pais viveram. E olha que eles não moravam na mesma casa dela, moravam ao entorno dela, no quarteirão, né? Sei lá, no condomínio, que era um condomínio de casas. E eles relatam experiências extremamente complicadas. Eles também estão meio que traumatizados com a presença dela ali. Todos eles falam no início de... ela era muito simpática, era muito legal. Eles falam, não dava para imaginar por que alguém deixaria essa pessoa sozinha aqui, se ela era tão simpática. Desculpa, tão assim, frágil. E aí, conforme o tempo vai passando, eles já não aguentam mais ela, já não sabem o que fazer com ela. O começo, assim, ela foi adotada, então, teoricamente, com 6 anos de idade por essa família. A família sabia que ela tinha nanismo, que ela tinha alguns problemas de saúde. Ela já tinha sido adotada antes. Sim, em decorrência do próprio nanismo. Né? Ela tem até necessidade de cuidados médicos que não ficam nem claros se foi dado para ela. Porque ela tem dificuldade de mobilidade, ela parece que até sofreu uma cirurgia em um dado momento com a primeira família que a adotou. Ela tem algumas dificuldades. Porém, ela é uma menina, parece que é alegre, ela chega na casa sorridente, ela tem um rostinho muito simpático, cativante, realmente. Eu não acho que ela seja exatamente bonita, mas o rostinho dela, o jeitinho dela é muito fofo. Simpático. Muito simpática. E ela no começo agradou todo mundo, fica todo mundo feliz. Só que passa pouco tempo depois, tipo meses depois, ela já começa a demonstrar uma personalidade extremamente complicada. Pelo menos é o que o pai relata pra gente, tá? Tudo isso a partir da visão do pai. E depois da visão dos próprios vizinhos. Né? Aí do irmão. O irmão mais velho, que é o que topa participar. Que tem síndrome de Asperger. E aí tem toda essa dificuldade. Eles chamam falando até que ele é autista, né? E aí e aí logo no começo, eles já começam a notar que ela tem os pubianos, né? Assim, eu não sou médica, mas eu sei que uma criança de 6, 8 anos pode apressar pelos pubianos. É verdade que é uma puberdade precoce, até um problema hormonal que deve ser levado para o médico, para ser analisado. E é muito comum acontecer isso em crianças que sofreram abuso sexual. Acho até que ela pode ter passado por alguma coisa nessa situação. Depois a gente não sabe o que não monetiza o canal, né? É verdade, tinha que falar outra coisa, né? Falar com a pessoa vai... Não adianta. A pessoa faz isso. Tá. No TikTok. Tá no TikTok. É. Tá bom, Ana. Meu Deus do céu.
E aí a menina... Aí depois lá vou eu escrever cartinha pro YouTube. Pô, YouTube, libera aí. A então gente é culpa é legal. minha, né? Eu não tô dizendo que a culpa é sua. E canais poder fazer muito pior, mas tudo bem. E aí, coitada da menina, eu em muitos momentos eu fiquei com pena dela. Porque você pensa uma criança que foi tirada do país dela, acho que talvez até da língua dela, que ela devia já ter aprendido a falar a língua dela materna. E de uma maneira... Não tinha aprendido não. Pelo Não? que a mãe dela fala... Ela foi levada para os Estados Unidos logo bebê. É. E aí ela uma outra família já tinha tentado adotá-la, não deu certo, não foi uma coisa muito feliz. Essa família também parece uma situação meio estranha, porque parece que tenta vendê-la para uma outra família também com nanismo, uma história meio estranha. Isso que eles relatam pra gente. Então aparecem vários personagens. Essa família que teria tentado adotá-la, não verdade família, uma mulher que teria tentado adotá-la, não conseguiu. Eles mencionam essa outra família de onde ela teria vindo. Era uma adoção fechada, eles não saberiam nada sobre ela, nem sobre o passado genético, biológico, nem sobre a família anterior que ela havia ficado. Mas eles resolvem abraçar essa ideia de dividir a família tão feliz e legal e próspera que ele tinha. Eles falam muito no começo sobre a prosperidade financeira e sobre a felicidade que eles viviam nesse casal com mais 3 filhos. E aí ela chega para completar a felicidade, só que não é bem assim. Ele acredita, inclusive o pai fala, que depois que ela chegou foi o fim do casamento, o fim da família, o fim de tudo, da prosperidade, tudo que ele sempre teve. E aí é o que eu falo do problema de compreender alguns depoimentos dele, que pra mim é um dos problemas do documentário. Porque claramente ele fala isso em dias mais recentes. Mas o próprio documentário vai mostrar depoimentos dele mais antigos, né? No intervalo entre os dias de hoje, vamos dizer assim, e depois que deu a confusão da adoção da garota, em que a versão dele não é essa. A versão dele de como estava o casamento, de como era o casamento, não é essa. Não. E aí o documentário não deixa claro pra gente o que aconteceu aí, né? Que você tem uma família... A ruptura mesmo, uma família, né? feliz, com uma que foi destruída, atormentada por uma pessoa que se dizia criança e era uma adulta. Aí você tem depois a família separada, o cara super revoltado com a esposa, falando um monte de barbaridade sobre ela. E depois você tem ele corroborando coisas de que realmente a Natália teria... sofrido também abuso naquela família, não? Não. O da Natália Ele foi que ele mas isso é o do meio, amor, que eu tô falando. A data mais recente, ele não fala disso. Nas falas mais recentes, ele fala de como a Natália era um problema. Inclusive, corroborando depoimentos que defendiam a versão da esposa. E a forma como... Claro que é uma escolha da direção do documentário. Deixar você confuso o tempo todo e na dúvida. O que é muito interessante e instigante de você querer continuar vendo. Acho que se não tivesse essa dúvida, seria uma história bem mais sem graça do que ela realmente é. E eu acho que os depoimentos que eles conseguem coletar das pessoas que estavam ao redor dela, pessoas que... enfermeiras e médicos que trataram dela no hospital psiquiátrico onde ela esteve, vizinhos que conviveram com ela durante 1 ano numa casa onde ela morou sozinha, uma série de coisas, mas assim... A mãe biológica, é tudo muito forte. E ao mesmo tempo, os depoimentos que a própria Natália dá, pelo menos os recortes que eles botam na série, são estranhos, porque ela também não diz coisa com coisa. Uma hora ela fala X, outra hora ela fala Y, uma hora ela fala sim, ela tentou matar o pai e a mãe, outra hora ela fala não, nunca tentei, eles que me obrigaram a dizer isso. Ah, sim, mas naquele momento eu realmente estava com raiva, eu queria matar eles, sim. Parece que ela está sempre tentando agradar quem está escutando. E ela é entrevistada por diferentes pessoas. O caso fica tão grave que é levada a um julgamento por abandono de uma pessoa incapaz. Porque apesar da discussão da idade dela, que realmente permeia toda a série, afinal de contas ela era uma criança ou não, está dentro do documentário, mas não é levado ao julgamento. Mas sim abandonar uma pessoa que seria incapaz de se cuidar sozinha, né? Porque ela tem uma condição de vida um pouco mais frágil. Apesar de muitos momentos, você também vê que ela é extremamente forte.
ela consegue fazer coisas sozinha, por exemplo, ela se apresenta como uma pessoa suja, sem tomar banho, sem se lavar, sem cuidar da roupa, coisa que uma pessoa com nariz é plenamente capaz de fazer. Né? Agora, é claro, a casa dela não era adaptada para ela, mas será que ela não teria nem menor condição, ou a mínima condição de conseguir, pelo menos, tomar um banho, fazer comida para si mesma? Enfim, mas a série também, não, como não entrevista ela, só recorta depoimentos e trechos de reportagens, entrevistas que ela deu, você fica sem saber. Eu até espero que façam um documentário agora com a perspectiva da Natália, contando o que foi que aconteceu. E a mãe é um ser invisível. Adotiva, né? A mãe adotiva é um ser invisível, mas extremamente não importante. Não é um ser invisível, é uma presença, né? Porque ela não aparece, mas ela está sempre ali, assim, rondando. E aí, quando você vai chegando no final, você vai descobrindo que essa história pode ter mais de um vilão. Né? Foi o que eu falei, pra mim todo mundo é problemático nessa história. Pra mim o mais tranquilo, vamos dizer assim, era o garoto com autismo, que ficou no meio dessa confusão toda, que aparentemente teria um futuro brilhante, a família ruiu, aí se foi realmente por causa da Natália ou se foi por causa de outra coisa. Não dá pra ter certeza, mas a família ruiu e ele tava morando num porão. E o julgamento da... Ou pelo menos o local que eles escolheram pra gravar com ele foi no porão de uma casa lá. Acho que era a casa onde o pai dele morava. Sim. E aí o mais estranho é que assim, uma promotora fica sabendo de tudo essa que tá promotora foi um personagem que eu peguei ranço. E ela respeito, excelentíssimo. Comprou a história de que a Natália era uma criança e que ela foi abandonada enquanto criança. Porém, você tinha ali depoimentos contraditórios de médicos. Médicos que diziam que ela era adulta, médicos que diziam que ela não era adulta. Não, só teve médico dizendo que ela era adulta. Não, teve o último médico que apareceu, inclusive, que discute com os advogados, dizendo que o raio-x era claro e que as placas de crescimento dela estavam abertas, ela era uma criança. Ele fala aberta, depois assiste, estavam abertas, ela era criança. E os caras falam, você não vai falar disso. Tem um que fala que tá fechado. Só que o último que atravessa, a entrevista que fica dividida em quatrozinho assim, ele fala... e aí eles queriam que ele fosse depois, só que ele até desistindo de depor. Porque ele quer depor que ela era uma criança, e o pessoal fala, você não vai tocar nesse assunto, porque o juiz decidiu que isso é um caso fechado. Ela tem 26 anos. Ela não foi deixada, ela não foi abandonada enquanto criança. A discussão aqui é de abandono de uma pessoa incapaz, e não de uma criança. E a promotora fica revoltada porque ela quer discutir a idade dela, porque o caso se torna mais grave ainda. Porque se abandonou uma criança com deficiência. E não só uma pessoa com deficiência. Você abandonou uma criança com deficiência. E ela não consegue levar esse julgamento, porque é um julgamento de um juiz lá no estado onde eles viviam, dizendo que ela era uma adulta. Com base no laudo médico. Com base no laudo médico. Porém, um dos médicos que eles chamam para depor diz que não. Enfim, gente, olha, toda hora uma pessoa diz que sim, outra diz que não. Olha que troço confuso. E aí eu quero saber de você. Você acha que a Natália era uma criança ou não era uma criança? Hoje ela não é mais, né? Até porque não tem mais. Já passou tantos anos de tudo que isso aconteceu. Ela nem tem como mais ser uma criança, nem se nascesse lá naquela época. Que ela teria nascido em 2003, né? Então hoje ela teria 21 anos, se for pensar nessa idade, mas ela, para alguns ela teria 6 anos a mais. Não, 3 anos, não. 6 anos. Não, era mais. Porque ela eu já me perdi nessa idade dessa menina. Porque ela teria 20 e poucos anos. E aí, gente, comenta aqui com a gente, você acha que ela era uma criança ou não era uma criança? Ela é estéril, ela não é estéril, ela queria matar a família, ela não queria matar a família. Qual é a sua conclusão? Conta pra gente, porque eu preciso ouvir mais pessoas para conseguir entender o que eu assisti. Se você chegou até aqui e não se inscreveu, aproveita para se inscrever, compartilha, curte e até a próxima.